Senhoras e senhores, boa noite a todos. É com muita satisfação que o Sistema FEComércio RS, SESC, SENAC e IFEP recebe a todos vocês para o evento Giro pelo Rio Grande. O Giro pelo Rio Grande é promovido com o objetivo de abordar temas importantes sobre o cenário político, econômico e que impactam direta ou indiretamente as empresas gaúchas, em especial do comércio de bens, serviços e turismo. Neste ano, o tema do evento é Brasil em Decisão, Política, Economia e as Escolhas para 2026. Saudamos agora as seguintes autoridades. Jonas Tomazini, prefeito municipal de Farroupilha. Luiz Carlos Bon, presidente do Sistema FEComércio RS, SESC, SENAC e IFEP, e do Conselho Deliberativo do Sebrae RS. Cladir Olímpio Bono, vice-presidente da FEComércio RS e presidente do Sindilojas Farroupilha. Elenir Boneto, diretor da FEComércio RS e presidente do Sindigêneros Farroupilha. Eduardo Stockmans Reis, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Farroupilha. Matheus Paim, secretário municipal de Obras e Trânsito de Farroupilha. Os vice-presidentes da FEComércio RS, Idalice Terezinha Manchini, membro do Conselho Fiscal do Sindilojas de Caxias do Sul, Sérgio Cogói, presidente do Secov Zona Sul, Gilberto Aiolfi, presidente do Sindilojas Missões. Em seus nomes, saudamos todos os demais diretores e conselheiros do Sistema FEComércio RS, SESC, SENAC e IFEP, aqui presentes. Presidentes e representantes de sindicatos. Evandro Beneduzzi, Sindilojas Regional Nova Prata. Leandro Hilpke, Secov RS. Márcia Costa, Sindilojas Caxias do Sul. Marco Antônio Vieira Machado, Cinco Peças RS. Sandro Luiz Schmidt, Sindilojas Região das Hortênsias. Volney Basso, Sindigêneros Caxias do Sul. Presidentes e representantes das demais associações e entidades presentes. Senhores empresários, colaboradores do Sistema FEComércio RS, SESC, SENAC e IFEP, senhores da imprensa, senhoras e senhores. A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, FEComércio RS, conta com a forte liderança de mais de 100 sindicatos empresariais, sendo nessa região representada pelos sindicatos de Farroupilha, São Sebastião do Caí, Bento Gonçalves, Nova Prata, Caxias do Sul, Vacaria e Gramado, além dos sindicatos de base estadual. A FEComércio agrega também o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, o Serviço Social do Comércio, SESC, e o Instituto FEComércio RS de Pesquisa, o IFEP. Mantido pelo setor empresarial terciário, a entidade contribui para a constante qualificação e crescimento em âmbito econômico, político e social. Neste momento, passamos a palavra ao senhor Cladir Olímpio Bono, presidente do Sindilojas Farroupilha. You keep pushing me aside and I can't break through. There's no one talking to you. It's so sad. Boa noite a todos. É com grande satisfação que damos início a mais uma edição do Giro pelo Rio Grande, aqui em Farroupilha. Para nós do Sindiloja e dos Sindigêneros, Farroupilha, é uma honra sediar esta edição em nossa cidade,
recebemos lideranças, empresários e a comunidade para um momento tão importante de reflexão, de troca de ideias sobre o futuro do Brasil. Agradecemos sinceramente a presença de todos que reservaram este momento para estarem conosco. Gostaria também de fazer um agradecimento especial às autoridades presentes nesta noite, ao presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon, pela parceria, pelo importante trabalho realizado em defesa do comércio, dos serviços, do empreendedorismo gaúcho, ao prefeito municipal de Farroupilha, senhor Jonas Tomazini, assim como às demais autoridades aqui presentes. Cumprimentamos também nossos palestrantes, convidados, Fernando Schiller, Marcelo Portugal e o mediador Guilherme Banhartes, que irão compartilhar conosco suas análises e perspectivas sobre um tema tão relevante e atual. Vivemos um período de muitas transformações econômicas, políticas e sociais. Por isso, promover espaço de diálogo, informação e debate qualificado é essencial para fortalecer o empreendedorismo e preparar nossas lideranças para os desafios e oportunidades que estão por vir. Agradecemos ainda à FEComércio pela confiança, parceria na realização deste evento, reforçando o compromisso conjunto de levar conhecimento e conteúdo de qualidade às entidades e à sociedade. Desejamos a todos uma excelente noite de muito aprendizado, reflexão e conexões. Muito obrigado e sejam todos bem-vindos. Muito obrigada ao senhor Cladir. E confiram agora os nossos próximos eventos. FEComércio RS Debate. NR1, implantação do mapeamento dos riscos psicossociais. No dia 8 de junho, a professora de Direito do Trabalho e conselheira da Fiergs, Alessandra Becker, falará sobre os desafios e impactos da implantação do mapeamento dos riscos psicossociais nas organizações. Tema que vem ganhando destaque no cenário corporativo em função das atualizações relacionadas à norma regulamentadora número 1, a NR1, e da crescente atenção à saúde mental no ambiente de trabalho. E no dia 8 de julho, executivos e representantes de grandes empresas do setor terciário, Receita Federal e Estadual, diretamente ligados à implementação da reforma, debaterão temas relativos aos impactos práticos nesta reta final de início da transição para o novo sistema, tais como obrigações acessórias e integração tecnológica, adaptação de sistemas, processos internos, formação de preços, impactos financeiros, desafios setoriais e oportunidades estratégicas para as empresas. Você não pode ficar de fora, faça já a sua inscrição para esses almoços especiais. Mais informações e inscrições para os eventos no site da FEComércio RS. Neste momento, ouviremos o senhor Luiz Carlos Bon, presidente do Sistema FEComércio RS, SESC, SENAC e IFEP, e do Conselho Deliberativo do SEBRAE RS. Muito boa noite. Grande prazer estar aqui novamente em Farroupilha, repetição deste evento. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, aqui, Jonas Tomazini, prefeito de Farroupilha, meu colega Cladir Olímpio Bono, vice-presidente da FEComércio,
e presidente do Sindiloja Farroupilha, Helenir Boneto, diretor da FEComércio e presidente do Sindigen Farroupilha, Eduardo Rentz, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Farroupilha, Matheus Paim, secretário municipal de Obras e Trânsito de Farroupilha, e Dalice Terezinha Manchini, vice-presidente da FEComércio e membro do Conselho Fiscal do Sindiloja Caxias do Sul, e em seu nome cumprimento todos os demais vice-presidentes aqui presentes, senhores empresários, senhoras e senhores. É com grande satisfação que recebemos a todos aqui em Farroupilha em mais uma edição do Giro pelo Rio Grande. Neste ano em que o Brasil se prepara para escolhas decisivas, este evento ganha um significado ainda maior. É o momento da sociedade civil, o empresariado e os formadores de opinião debaterem com seriedade os rumos do nosso Estado e da nossa nação. 2026 é um ano de decisão. O Brasil irá às urnas decidir seus governantes e essas escolhas terão consequências para a economia, para o ambiente de negócios e para a qualidade de vida da população. O tema deste encontro, portanto, não poderia ser mais pertinente. Brasil em decisão, política, economia e as escolhas para 2026. A FEComércio tem atuado com firmeza em defesa do desenvolvimento das pessoas e do ambiente de negócios. Essa não é uma pauta partidária, é uma pauta de Estado. Não importa quem for o vencedor das eleições. O Brasil precisará enfrentar desafios estruturais e o setor produtivo estará presente, como sempre esteve, reivindicando compromissos e apontando soluções. O desequilíbrio fiscal continua sendo uma das maiores ameaças ao crescimento sustentável do país. Com a dívida pública em trajetória preocupante e os juros pressionando os investimentos, é urgente que os candidatos apresentem propostas concretas de responsabilidade fiscal. A reforma administrativa segue indispensável. Um Estado mais leve, eficiente e meritocrático é fundamental para termos um Brasil que gera oportunidades. A reforma tributária é um passo importante, mas sua implementação exige vigilância. É preciso que a simplificação se concretize, que a carga tributária não aumente e que o Rio Grande do Sul seja tratado com equidade no processo de transição. O setor de comércio e serviços representa a maior parte dos empregos formais do Estado e não pode ser prejudicado por uma reforma que aumente seu ônus. Não podemos deixar de manifestar nossa preocupação com a PEC 6x1, que tramita no Congresso Nacional. Para o setor do comércio e serviços, que opera com margens estreitas e elevada mão de obra, uma mudança dessa magnitude, sem o devido estudo de impacto econômico, pode significar um aumento de custos, redução de postos de trabalho e menor competitividade. A FEComércio defende uma agenda que gere mais emprego e renda e que não onere ainda mais quem emprega. O Rio Grande do Sul também vive um momento de reconstrução. Após os eventos climáticos que abalaram nossa economia e nossas comunidades, é preciso que os candidatos ao governo estadual e ao Congresso voltem sua atenção à resiliência do nosso Estado para que esse tipo de tragédia jamais se repita. Ainda é preciso falar em educação e inovação. O Brasil só crescerá de forma sustentável se investir na qualificação da sua mão de obra, no incentivo ao empreendedorismo e no desenvolvimento tecnológico. Daqui saiam ideias e propostas para um Brasil mais livre, mais próspero e mais justo. Obrigado pela presença de todos e um ótimo evento.
Agradecemos ao presidente. E agora com a palavra o senhor Jonas Tomazini, prefeito municipal de Farroupilha. Boa noite a todos. Serei extremamente rápido, até porque creio que todos aqui estão ansiosos, né, pelo conhecimento que nós vamos receber em seguida dos nossos palestrantes, a quem eu inicio cumprimentando, Marcelo Portugal, Fernando Schiller e também o nosso mediador Guilherme. Mas antes de mais nada, eu quero parabenizar presidente Bono e presidente Boneto, do Sind Lojas e do Sind Gêneros, por receberem novamente aqui em Farroupilha tão importante evento aqui nesta noite. E agradecer, presidente Bom, que nos permite que Farroupilha receba novamente mais uma edição do Giro pelo Rio Grande. E eu costumo dizer que sempre que a gente vai tomar uma decisão, nós podemos acertar e errar. Isso faz parte do jogo. Mas quanto mais informação, quanto mais análise, quanto mais conhecimento nós tivermos, maior é a chance de acertarmos. E tenho certeza que o conhecimento que nós vamos adquirir nessa noite vai nos auxiliar para que nós possamos acertar nesse importante momento que viverá o Estado, que viverá a nossa nação, que são de escolhas fundamentais para os próximos 4 anos. E a gente sabe que normalmente, quando tem um governo bom, ele produz resultado por aquele período, e quem sabe outros. Mas quando a gente tem um governo ruim, ele compromete por muito mais tempo negativamente com as ações equivocadas que ele possa fazer. Então, nós precisamos ter essa consciência. Não vou aqui me arriscar a navegar pelos assuntos das pessoas que estarão aqui, que são certamente muito mais conhecedores, mas é importante lembrarmos, e é que eu quero dizer enquanto município e totalmente despido da questão político-partidária, é importante lembrar que até muito pouco tempo atrás o governo do Estado atrasava repasses para os municípios, repasses muitas vezes constitucionais e obrigatórios, repasses para manter coisas básicas, saúde, hospitais, e a gente conseguiu nesse último ciclo. As contas estão em dia, o município vem recebendo os recursos de maneira adequada, então é importante que a gente acenda um alerta também para que não tenhamos, seja de um lado ou de outro, de um extremo ou de outro, salvadores da pátria que possam colocar em risco a estabilidade que a gente vem, pelo menos, com as finanças do Estado nesse período que nós estamos vivendo, que agora é o período da sedução, o período das propostas fáceis, e que encantam a todos, mas é importante a gente olhar logo um pouquinho só no passado e ver que algumas aventuras não foram o melhor caminho escolhido, e aqui eu sei que tem pessoas que são formadoras de opinião e que têm uma grande responsabilidade também com esse processo. Encerro dizendo que Farroupilha está orgulhosa, Bono, de receber novamente o Giro pelo Rio Grande e dizer que nós, como a 19ª economia do estado do Rio Grande do Sul, como município com a melhor educação do estado, a 2ª melhor educação do Brasil, como município que é a capital nacional da moda de inverno, o maior produtor de kiwi e de uva moscatel, e que tem também no seu comércio, no comércio varejista, e também no comércio de gêneros alimentícios, uma grande força do nosso município, está orgulhoso de recebê-los, e assim a gente cumprimenta a cada um que está aqui presente nessa noite, inclusive as pessoas de outros municípios que nos visitam. Nesses últimos 4 meses, nós recebemos quase 300 milhões de reais de investimentos privados, de empresas que vieram para Farroupilha, que optaram pelo nosso município, ou de empresas daqui que fizeram expansões aqui no nosso município. E é uma busca constante do nosso governo, e quero cumprimentar aqui nosso secretário Eduardo, que, junto com os demais colegas, tem trabalhado nessa proximidade com o investidor. Vou dizer assim, é sempre difícil porque o poder público te leva para a burocracia, te leva para, muitas vezes, ter um cenário difícil. A gente tem buscado trabalhar todos os dias para continuar sendo uma terra de oportunidades, uma terra de conquistas. Muito obrigado e boa noite a todos.
Muito obrigada ao senhor prefeito. E chegamos agora ao nosso momento principal da noite. Aproveitamos para informar que, ao fim da apresentação, os senhores poderão participar fazendo perguntas enviadas por WhatsApp, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que estará aqui no telão ou escrevendo para o seguinte número: 51989229161. Eu vou repetir para os senhores. 51989229161. E não esqueçam, por favor, de preencher a pesquisa de avaliação no fim do evento, é muito importante para nós. Informamos que, por questões contratuais, não é permitido filmar as palestras. Neste momento, então, chamamos ao palco o mediador Guilherme Baumhart, que é jornalista, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com MBA em Gestão pela ESPM. Atuou por 15 anos no Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde exerceu as funções de repórter, editor executivo, coordenador, apresentador e gerente de jornalismo. Durante 4 anos foi âncora e gerente-geral da Rádio Guaíba, do Grupo Record, além de colunista do jornal Correio do Povo. Desde dezembro de 2023, apresenta na Rádio Mais Brasil o programa Agora Brasil. Sagrou-se vencedor de diversos troféus, diversos prêmios de destaque, como o troféu Comunicador da Qualidade, pelo programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, além de jornalista do ano pelo Conselho de Economia do Rio Grande do Sul. E chamamos também os nossos painelistas. Marcelo Portugal, formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Economia pela PUC do Rio de Janeiro e doutor em Economia pela Universidade Warwick, na Inglaterra. Atualmente, é professor titular de Economia na URGS. Chamamos também Fernando Schuller. Doutor em Filosofia e mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, com pós-doutorado pela Universidade de Colômbia, em Nova York. É professor e pesquisador no INSPER, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. E especialista em Gestão Cultural e Cooperação Ibero-Americana pela Universidade de Barcelona. É criador e curador do projeto Fronteiras do Pensamento. Colunista também da revista Veja e do Grupo Bandeirantes de Comunicação.